O título que eu lhe dei à mensagem nesta manhã tem a ver com o custo de nós edificarmos a nossa vida em Cristo. Há um custo, não é? Não sei se escolheram aí as cores cinzentas só para ainda ficar um bocado mais custoso. Para dar aquela ênfase, né? Mas a verdade é que sim, há um custo quando nós queremos edificar a nossa vida em Cristo. E eu queria falar disso nesta manhã, da parte de Deus. Como eu disse, não é um sermão popular, não é um tema popular, falar de que alguma coisa nos custa, mas nós continuamos a dar eco às palavras de Jesus quando Ele disse que a porta é estreita. Amém? A porta não é larga. A porta que leva para a perdição é que é larga. A porta que leva para a salvação é que é estreita. E edificar a nossa vida em Cristo tem um custo que tem a ver com submeter-nos ao processo de santificação para sermos semelhantes a Ele. Então, vamos abrir em Efésios, que é o primeiro texto que eu gostava de lembrar os irmãos. Efésios 4, 11, que já passou por este púlpito muitas vezes já neste ano e acho que continuará a passar. Paulo escreve à igreja em Éfeso e falando acerca de Jesus, ele está a dizer que Jesus, Ele mesmo, as páginas ainda estão a passar. Tu já encontrou? Amém. Que não, misericórdia. Vai fazer esgrima bíblica. Efésios 4, 11. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, em Cristo. Amém? Edificar em Cristo, ou seja, construir a minha vida sobre a pedra angular, da qual já falamos aqui, não é? Implica submeter a minha vida a um processo de santificação para nós sermos semelhantes a Jesus, ok? Esse é o alvo. Um custo. Tu pode dizer, mas eu pensei que a vida cristã era assim uma coisa fantástica, não é? Tudo cor-de-rosa, tudo fácil, porque Jesus faz tudo por nós. Mas foi o próprio Jesus que disse que havia um custo, não é? Havia um custo para lhe seguir a Ele. E agora sim, vamos tomar então o nosso texto em Lucas 14, versículo 25. Eu gosto muito de Lucas. Lucas dá detalhes. Gosto também muito deste Lucas também, claro que sim. Mas eu gosto muito de um dos evangelistas, não é? Que escreveu o Evangelho de Lucas. E por quê? Porque ele gosta de dar detalhes. E todos os detalhes na Bíblia, para nós, têm importância. Todos. Não está lá nenhuma frase, nenhuma palavra, nenhuma vírgula por acaso, ok? É quando traduzido. Então diz assim, ora, ia com ele, com quem? Com Jesus. Uma grande multidão. E voltando-se disse-lhe, se alguém vier a mim, ou se alguém me segue, e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre,
não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pode acabar. O qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal se degenerar, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui esta última parte parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. A gente vamos ver. Então, a primeira coisa que nós vemos neste texto é que Jesus ia com uma grande multidão. Lembram-se? Ele ia seguido por uma grande multidão. E Lucas deixa isto aqui registrado porque é necessário. Jesus, na sua época, ele era visto como um profeta, como um rabino, um mestre, um discipulador, um pensador, e estava bem na moda porque atraía multidões atrás de si. Não era o único profeta que andava para ali a profetizar e a ter um ensinamento. Não era o único rabino, não é? Mas ele chamava muito a atenção e atraía multidões por causa dos sinais, por causa dos milagres, não é? Então, no meio dessa multidão tão grande, estavam os discípulos verdadeiros, aqueles que queriam mesmo seguir a Jesus. Estavam os interesseiros, que só seguiam por causa dos benefícios que poderiam obter, como sinais, comida, curas, e pela curiosidade. E claro que também nesse grupo estavam os seus inimigos, que estavam a estudar sempre como destruí-lo, não é? Como acabar com ele. Então foi em várias ocasiões que quando Jesus se via seguido e rodeado por multidões, ele começava a falar sobre o preço, sobre o custo que supunha ser o seu discípulo, não é? Era como se fizesse aqui uma triagem, uma filtragem, não é? Ele falava abertamente do custo de seguir-lhe a ele. E claro, como já disse ao princípio, este tema não é muito popular hoje nas igrejas e prefere-se pregar mais sobre os benefícios de seguir a Jesus, e nós temos que pregar sobre isso também, mas sem omitir também o custo, porque senão as pessoas ficam iludidas, as pessoas não têm toda a verdade na sua posse, e as pessoas não sabem o que é que se espera delas, não é? Então, claro que os benefícios são inigualáveis, mas também existe um preço a pagar para edificar a nossa vida nele e sermos transformados à sua imagem. Mas, irmãos, nesta manhã, bendito preço. Porque esse preço não é nada comparado com aquilo que nos espera. E mais à frente nós vamos falar disso. Assim que Jesus anunciava o custo que implicava ser o seu discípulo, o grupo ia diminuindo. O grupo ia diminuindo. E a sua popularidade também, não é? Então, nesta passagem, Jesus começa a dar indicações do custo de ser discípulo. E a primeira coisa que diz é: se alguém vier a mim, ou seja, se alguém quer me seguir, não é? E não aborrecer o seu pai, a sua mãe, mulher, filhos, irmãs e irmãos, e ainda também a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E talvez, numa primeira leitura desta frase, encontramos a palavra aborrecer, e em algumas traduções até é traduzido pela palavra odiar, não é? Que é muito forte. Mas olha, aqui é um bom exemplo para nós percebermos que a Bíblia se interpreta ela própria. Porque odiar ou aborrecer não é no sentido, a palavra que está aqui não é no sentido que nós conhecemos. Jesus não disse que para eu seguir a Ele eu devo odiar ou aborrecer o meu pai e a minha mãe, no sentido de não querer nada com essa pessoa, detestá-la e pô-la de lado. Não,
Não é isso que aqui está a dizer. O termo usado aqui tem a ver com nós amarmos menos a essas pessoas, a essas coisas e até a nossa própria vida do que a Jesus. Perceberam? Portanto, Jesus aqui não está a contradizer-se com o resto até da lei de Deus. Honra o teu pai e a tua mãe, ama os teus inimigos, e agora vai dizer para amar, para odiar. Não. Tem que ser interpretado neste sentido. Ou seja, repara numa coisa, e isto é muito importante. Na sociedade judaica, a honra aos pais era considerada a obrigação mais elevada de alguém. Havia uma honra aos pais tremenda. E alguns ensinadores também exigiam para eles respeito e afeição. Mas, reparem neste pormenor, só Deus demandaria deles uma devoção tão grande como Jesus estava a demandar aqui. Só Deus poderia ser legítimo de receber esse amor sobre todas as coisas. Basta ler Deuteronômio 6, não é? 4, 5. Amarás ao Senhor sobre todas as coisas. Quando Jesus se apresenta como alguém que diz, se me queres seguir a mim, tu tens que me amar a mim sobre todas as coisas, até sobre a tua vida. Ele estava a revelar algo, qualquer coisa ali, não é? As pessoas no judaísmo, ele estava a dizer, eu sou Deus, não é? E eu estou a legitimar essa devoção a mim porque eu sou Deus. E para eles era algo chocante, não é? Essa realidade que Jesus estava a exigir a eles. Então, Jesus estava a afirmar que os seus discípulos não podem permitir que algum outro amor, outra obrigação, outro relacionamento esteja entre ele e o discípulo. Jesus está a dizer, não pode haver ninguém na tua vida mais importante do que eu, nem tu próprio. Que coisa, não é? Quando hoje a nossa sociedade está impregnada de hedonismo, o homem está no centro, o que vale é o meu prazer, o que eu quero, a minha vontade, segue o teu coração, faz tudo o que tu quiseres. E Jesus vem com este discurso. Ou Jesus vai ter o primeiro lugar na nossa vida, ou não terá lugar na nossa vida. Não é? Agora, o que significa isto? Significa que quando algo ou alguém me impede de fazer o que Jesus me pede, eu devo fazer uma escolha. O que é que vai ter prioridade na minha vida? Até se eu próprio me peço a mim para fazer alguma coisa, não é? Eu vou ter que fazer uma escolha. Os irmãos estão comigo? É uma escolha. É uma escolha que eu vou ter que fazer. E Jesus falou, claro, eu devo amar menos o que me impede de seguir a Jesus e de ser o alvo que Ele quer, que é sermos parecidos, não é? A Ele. Então, esta é a primeira frase com que Jesus começa logo a falar do custo. Eu devo ser a primeira coisa na tua vida. Acho que mais claro não poderia ser. Sempre que tenhas que fazer uma escolha, pensa em Jesus. Pensa em Ele ser o centro da tua vida. Amém? Ninguém nem nada pode ocupar o lugar de Jesus na tua vida e na minha, se queremos construir a nossa vida em Cristo, não é? A segunda coisa que Ele nos diz é: qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Qualquer que não levar a sua cruz, ou seja, é uma trajetória individual. Eu não posso ter a trajetória do meu marido não pode ter a minha trajetória, eu não posso ter a trajetória pelas minhas filhas, o meu filho, nem eles por mim, nem por ninguém. Nós, cada um, temos que ter uma trajetória de edificação na nossa vida em Cristo. Amém? É algo individual. E Jesus disse, é contigo e comigo. É contigo e comigo. Esta trajetória tem a ver contigo e comigo. É um relacionamento pessoal. É uma caminhada pessoal.
E também não há lugar para comparação. Sabem que muitas pessoas usam muito essa expressão quando tem um problema? Diz, essa é a minha cruz, não é? Até em cristãos eu ouço isso, digo assim, ai meu Deus, essa é a minha cruz. Qual cruz, homem? Isso é um problema que está a vir, não é? Mas nós temos que perceber o significado da cruz. O que é que Jesus disse com isso de levar a cruz? E agora vamos pensar juntos, meus queridos. Já repararam que quando Jesus disse isto, ainda ele não tinha ido à cruz? Escreveu Lucas, sim. Mas Lucas escreveu de uma coisa que ele tinha dito antes de ir à cruz. E os discípulos não faziam a mais mínima ideia de como ia ser a morte de Jesus. Até duvidavam que ia ser morto, não é? Até queriam salvá-lo de não ser morto. Eles não sabiam nada disso, mas Jesus falou da cruz. Por que falou da cruz? Sabem por quê? Porque todos eles sabiam o que significava isso de levar a cruz. Eles viam isso quase todos os dias. Sempre que viam um homem carregando uma cruz, ou normalmente a parte, o travesseiro, não é? Da cruz que carregava, não é? Até chegar ao sítio, depois era crucificado. Sempre que viam um homenzinho, a carregar um pedaço de madeira dessa envergadura e dessa forma, seguido por um pequeno grupo de romanos, eles sabiam onde que aquele homem ia. Eles sabiam que quando alguém saía das aldeias assim, ia embora com os soldados de volta, estava numa viagem só de ida. E que essa viagem iria supor a morte. Não havia volta atrás. Eles sabiam o que Jesus estava a dizer. Eles sabiam o significado disso. Era algo que era para não voltar para trás. Era uma decisão que era para caminhar sempre em frente. Claro que nós também tomamos o significado da cruz, de levar a nossa cruz e nós crucificarmos a nossa carne na cruz como uma renúncia também, não é? Uma renúncia da nossa própria vontade, da morte do eu, do nosso querer. E a cruz deles não seria literal, como a que teve de carregar Jesus, não é? Mas era real. Devia de haver uma decisão e devia de haver uma renúncia total, uma morte do nosso eu, quando nós seguimos a Cristo. Muitas vezes a escolha é nisso de crucificar o nosso eu a cada dia. Será entre o que Deus me pede e o que eu quero. O que Deus me pede e o que eu quero. E o versículo 33 nos diz claramente que qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Ser discípulo significa crucificar o meu eu, uma auto-renúncia. E se há uma palavra que eu gostava que os irmãos pudessem sair nesta manhã daqui, na vossa mente e no vosso coração, é a palavra auto-renúncia. Auto-renúncia. Nesta renúncia está a chave para nós compreendermos toda a passagem que acabamos de ler. A autorrenúncia é o que vai definir o verdadeiro discípulo de Jesus. É isso que vai definir o verdadeiro discípulo de Jesus. Não é o que ele diz que é. Não é o cartão de membro de AD Almada. Não é nada disso. Não é o facto de nós virmos aqui todos os domingos que define um discípulo. Mas é a auto-renúncia. Por isso é que Jesus disse claramente o que significava ser o discípulo dele. O que significava construir a vida sobre ele, não é? A seguir nós vamos encontrar aqui uma ilustração que Jesus vai usar para nós percebermos melhor. Jesus usava muitas ilustrações, metáforas, comparações. E ele disse,
qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? O que é que supõe a construção? O que é que supõe construir a nossa vida em Jesus? Diz, porque não aconteça que depois de haver posto os alicerces, eu aceito Jesus na minha vida, eu decidi viver para Cristo, eu faço essa escolha em um dia, sim, eu vou começar a ler a palavra, vou começar a orar, eu vou começar a obedecer a palavra de Deus, os mandamentos de Jesus. Depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não a pode acabar. Sabem, ele estava a apontar para a importância de nós calcular o custo antes de construir. E nós estamos a falar este ano, não é de quê? De edificar, de construir, não é? Construir a nossa vida em Cristo. E antes de começar, ou enquanto estamos a edificar, ou se há uma paragem na tua vida de não continuar a edificar, nesta manhã, Ele quer te dizer que calcules o custo, mas também te quer dizer que vale a pena construir a tua vida em Cristo. E não penses que só a ti é que te custa. Às vezes nós nos podemos até condenar e julgar-nos a nós próprios e pensar que somos uns fracos, porque que é difícil para mim, os outros estão todos no não é? A seguir a Cristo e porque que a mim me custa, porque que a minha carne lhe custa, e pensas que todos estão na maior. Mas nesta manhã todos podemos dizer aqui nesta sala que estamos todos no mesmo barco. E que a todos nos custa morrer. A todos nos custa seguir a Cristo. Mas eu volto a dizer outra vez, bendito custo, bendito preço, aleluia, porque vai ter a sua recompensa, vai ter a sua recompensa. E quando ele estava a apontar para a importância de calcular o custo, quando Jesus lhes fala de construir uma torre, eles possivelmente tinham em mente um acontecimento que tinha tido lugar poucos anos antes. Se os irmãos pesquisam, é muito curioso. No 27 depois de Cristo, houve a queda de um anfiteatro mal construído que terminou por desabar com cerca de 50.000 vítimas mortais por falhas na construção das suas estruturas, porque quiseram poupar dinheiro, não é? Todos os que estão aqui no ramo da construção sabem como é que é. Às vezes os materiais não são os melhores. Para quê? Para abaratar o custo. E Jesus estava a dizer isso. Às vezes a nossa construção não é a melhor porque estamos a abaratar o custo. Nós estamos a pagar para ter uma edificação consistente, para ter uma edificação que cumpra o seu fim, não é? E imagina, não é? Isto aconteceu porque um ex-escravo, um liberto chamado Atílio, coitado do homem, ficou na história, por isso, não é? Decidiu construir aquele anfiteatro por conta própria, não é? Com a ideia de lucrar o máximo possível. Claro que aquilo foi muito precário e devido ao número que estava lá de espectadores, não é? Um anfiteatro veio ao chão, soterrou muita gente e não só feriu quem estava dentro do anfiteatro, mas quem estava fora do anfiteatro, não é? Foi horrível. Então o resultado foi horrendo. E sabem, segundo o historiador que registrou isto, o historiador Tácito, ele diz que o Senado romano depois vai estipular uma quantia mínima de alguém que quer construir, tem que ter pelo menos uma quantia mínima que garanta uma construção estável. Não é? Que garanta uma construção estável. Então, com estas lembranças, possivelmente na mente, os discípulos e aquelas pessoas todas estavam a ouvir, sabiam do que Jesus estava a falar. Tipo, não vale a pena estar a construir barato, porque pode haver um dano muito grande, não é? E uma torre, quando Jesus fala da torre, é algo que é algo visto por todos. Uma torre, normalmente, não é uma torre, não. Senão não é uma torre.
É um pedaço de coisinha onde eu me subo para estar mais alto. Uma torre é uma coisa alta. E se é uma coisa alta, é para todos verem, ou para quem subirem ali, ver bem. Não é? Via-se bem. Então Jesus está a dizer, vejam lá, construir uma torre, todos estão a olhar para a torre a ser construída e de repente a torre para. Tudo parou. Não é? E as pessoas nunca mais terminam isto. Quantas vezes nós passamos por obras, não é? Aqui na nossa área, e até dizemos, até nomeamos uma santa. Isto são as obras de... Nunca acabam, não é? Nunca acabam. Nunca acabam. Estão ali. E já falando nisso, a sobreira da chaneca está horrível, não é? Nunca acaba. E Jesus estava a dizer, veja lá que a vossa construção não seja como esta torre. Que as pessoas que estão ao vosso lado, a vossa família, os vossos amigos, que não conhecem a Jesus, olhem para vocês, epa, está cheio de pica, começou a ler a Bíblia, começou a orar, até faz algumas coisas como Jesus, e de repente a torre para. Por quê? Porque não calculou o custo, porque não queria pagar o custo de continuar a edificar a sua vida em Cristo. E, claro, há um teólogo que chama-se, comentarista bíblico, chama-se Charles Childers, que ele disse que, se nós não calculamos os custos de uma construção, vai acontecer o seguinte: perda de tempo, confusão, perda de material, perda de dinheiro. Nós precisamos de ter entendimento sobre a seriedade do passo que estamos a dar quando queremos edificar em Cristo, irmãos. Porque se nós não estamos conscientes disso, isto pode trazer, olha, a perda eterna da nossa vida, pode trazer um embaraço para a igreja, uma oportunidade para o inimigo falar mal da igreja, tira a credibilidade da igreja face aos descrentes, porque a incoerência dos crentes é o pior que pode acontecer para os que estão lá fora. Dizer que é uma coisa, mas não agir como isso. Não pagar o preço de ser um seguidor de Cristo. Então, a seguir, não só Jesus vai falar da torre, de calcular o custo, da importância de pagar o custo para haver segurança na construção, mas também vai reforçar a ideia, também com o exemplo de um rei que vai para a guerra sem calcular o potencial, não é? Primeiro, vamos para a guerra, vamos para a guerra, vamos com 10 mil, vamos para a guerra, não é? E de repente vem um batalhão de 20 mil a vir, ai meu Deus, eu não calculei quantos soldados tinhas, eu não calculei o outro exército quantos tinha, e então aqui Jesus dizia, mas vale mandar embaixadores acalmar a fúria dos 20 mil e dizer, não, olha os presentes, um pãozinho, uns figos, né? Acalme-se, vamos negociar a paz. Meter-se em uma guerra sem ver o custo, não é? Sem ver o custo. E provavelmente também estava nas mentes uma recente derrota de Herodes Antipas, que tinha perdido uma guerra contra um reino vassalo por ter iniciado uma guerra imprudente, sem ver o custo, não é? Agora, a torre, a guerra, o custo. Calcular o custo nestes assuntos de construir torres, ir para a guerra, são assuntos temporários, são assuntos materiais e tem a ver com se consegues pagar o preço para construir ou se consegues ter o recurso para vencer uma guerra. Mas reparem, meus queridos, na questão do discipulado ou de edificar a nossa vida em Cristo, tem a ver com se realmente queremos pagar. Não é se temos para pagar, é se queremos pagar. Já viram a diferença? Porque pode dizer, mas eu não tenho com que pagar o preço de seguir a Jesus. Não temos. Temos como pagar o preço. Então, aqui trata-se de querer pagar o preço.
não é da capacidade de pagar. Por quê? Porque Pedro, na sua segunda carta, nos diz, no capítulo 1, versículo 3, o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Ora aí, está cá, já está cá o crédito, não é? No banco, já está a capacidade. Agora, está acreditado na minha conta. A capacidade diz que, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou, Jesus, para tomar parte na sua própria glória e bondade, desse modo Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. E Ele fez isso que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Ora, toma, já temos no nosso banco celestial ou espiritual a capacidade de Deus. Agora imaginem, vocês recebem uma carta amanhã do banco que diz: acabamos de acreditar na sua conta o dinheiro exato para você ir lá e cancelar a hipoteca da sua casa. Íamos todos a correr já ao banco, não é? Íamos todos para... Por quê? Porque tínhamos a capacidade para tirar a hipoteca da nossa casa, para cancelar essa dívida. Então íamos todos. Mas um de nós ficava aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, não sei. Alguns. Não. Isso é muita fruta. Quando a esmola é grande, então não ia. Aí isso valia só por 24 horas. Perdia o benefício, não é? E por vezes nós podemos ser como este tipo de ilustração. Jesus nos está a dizer: eu vos dei tudo para conseguirem pagar o preço. Mas vocês não estão a pegar no que eu vos estou a dar para conseguir pagar o preço. Estas implicações do custo do discipulado não são sempre vistas no início da conversão, meus queridos. No início não são vistas logo. Porque na verdade, meus queridos, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo no princípio, nós não temos muita noção de tudo que vai vir. E ainda bem. Porque basta cada dia o seu próprio mal. Agora olha para trás, quando tu conheceste Jesus, tu, naquele dia te dissessem tudo o que tu ias passar até agora, não é? Tu ias dizer: não, eu não vou conseguir nem pensar e nem vou levantar a mão, porque eu vou sofrer por causa de seguir a Jesus. Então, no princípio, nós não temos esse desafio tão grande de morrer ao nosso eu, de colocar Jesus antes do que o nosso esposo, dos nossos filhos, dos nossos pais, obedecer a Deus por cima de tudo e de todos. Não tínhamos essa noção. E talvez quando tu estás a dar os passos, tu já começas a ver: uau, isto custa. Mas tens ali um recurso no banco. Não. Isto custa. Mas podes ir lá buscar os recursos para pagar esse custo. Não, isto custa. Então, o que podemos fazer perante esta fase de um novo desafio? Ficar determinados e avançar? Sim, Senhor, eu vou lá ao Senhor do meu banco celestial. Senhor, dá-me paciência, dá-me amor, dá-me determinação, dá-me fé, dá-me força. Ou fico no meu charquinho a dizer: isto custa muito, então eu vou ficar dividido entre dois pensamentos e vou me desfiar da rua do banco, que não me interessa ver o banco sequer. E finalmente não andamos mais com ele. Em João 6,66 diz que por causa do custo que Jesus falava,
muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então, esta é a encruzilhada da chamada para a completa santificação da nossa vida. É que nós possamos dizer nesta manhã, meus queridos, ajuda-nos, Senhor, para que quando cheguemos a essa segunda crise de decisão, que nós temos que escolher, pagar o preço ou não, possamos avançar para entregar-nos e não recuar. Amém, meus queridos? E seguindo a ideia que eu vos trouxe da última vez, da obra de edificação, que ela nunca inicia com o objetivo de ser embargada, nunca, ou deixada ao meio como a torre, mas ela inicia sempre com a finalidade de ser construída e de cumprir a finalidade para a qual foi projetada. E tu e eu, nós fomos projetados para refletir a imagem de Deus. Amém? Por isso estamos a ser transformados à imagem de Jesus. Que acontece a um prédio que iniciou a sua construção e parou ao meio. Olha, começa a degenerar, a chuva vem, os ferros começam a ficar todos corridos, os animais, os insetos se apropriam deles e só dá problemas à vizinhança. Eu tive uma casa assim, diante da minha, durante anos, e era horrível o que aquela casa era, um foco de tudo. Não é? Não vou dar detalhes. Porque tinha sido abandonada, não tinha sido restaurada, estava ali sem cuidado nenhum. Então, reparem uma coisa. Continuando a analisar o texto, nós vamos encontrar aqui o tema do sal. Ora bem, o sal. Torre, guerra, sal. Qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser um discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E há uma outra versão desta passagem, penso eu em Mateus, que diz que para nada serve, só para ser lançado para fora e ser pisado, para não escorregar, né? Nós não conhecemos muito aqui o tema da neve, mas vocês sabem que quando há neve, muita neve, se usa muito o sal para as pessoas não escorregarem, não é? No seguimento do raciocínio de Jesus, é claro que ele estava a apontar o sal nas nossas vidas como sendo o autossacrifício e o comprometimento total com Cristo de um verdadeiro discípulo. E é isso que vai fazer com que marquemos a diferença neste mundo. É isso ser o sal. É as pessoas verem em nós que nós temos um Senhor sobre a nossa vida e que Ele está sobre todas as coisas na nossa vida e que está sobre todas as pessoas na nossa vida e que a nossa construção continua a evoluir, continua a crescer e tem um propósito eterno na nossa vida. Já caminhando para o fim, eu queria partilhar também um versículo que para mim é muito especial. Encontra-se em Deuteronômio 5, 29. E expressa o desejo de Deus. Expressa o desejo mesmo do coração de Deus, que diz: quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias. E reparem que ele não diz: para eu ser aqui o senhor deles e eu comandar e eu ser aqui a pessoa. Não. Para que bem lhes fosse a eles e aos seus filhos para sempre. Até os mandamentos de Deus têm como objetivo o nosso bem. Quem me dera que eles tivessem esse coração. E tu podes pensar: olha, não sei se vou conseguir continuar nesta caminhada de autorrenúncia. Lembra-te do que Pedro escreveu. Ele nos deu tudo para que isto fosse possível. E depois de escrever este versículo 3 de 2 de Pedro 2, ele disse: Ele nos tem dado maravilhosos e preciosos dons, tudo mais, para podermos vencer. Por isso,
mesmo façam tudo possível. E agora vejam lá a fileira de tijolos que Ele nos vai dar para construir. Todo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. A bondade, juntem um conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, juntem a perseverança. A perseverança, a devoção a Deus. A essa devoção, juntem a amizade cristã. E a amizade cristã, juntem o amor. Não é? Pedro nos está a dizer, ele já acreditou tudo no banco celestial. Só tens que ir lá levantar estes tijolos todos para construir a tua vida. Só tens que ir lá e tomar aquilo que Ele já nos deixou. E no versículo 8 diz, pois são essas qualidades, ou seja, estes tijolos todos, que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa. Edificarão. Como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem não tem essas coisas, ou seja, quem não vai lá ao banco celestial levantar isso, é como um cego, ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. Nós não queremos ser cegos nesta manhã. Nós queremos abraçar todos os recursos que Jesus nos deixou para podermos construir e para podermos continuar nesta caminhada de autorrenúncia. Aqui estamos a ter a afirmação de que Cristo, com a ajuda do Espírito Santo, temos tudo o que precisamos para continuar a edificar. Mas lembre disso, a questão do discipulado ou de edificar em Cristo tem a ver com se realmente queremos pagar. Ou seja, Jesus nos diz que podemos pagar se queremos. Ele já nos deu tudo para conseguirmos pagar esse preço. Só precisamos querer. É difícil? É. É difícil negar-nos a nós? É. É difícil dizer não a certas pessoas e a certas situações? É. É difícil dizer nós a nós mesmos. Eu acho que isso é o mais difícil. Mas vale a pena. Em Apocalipse nós encontramos algumas dessas recompensas. Jesus, Ele nos deixou as seguintes afirmações. A quem vencer, ou seja, aquele que se renuncia a si próprio, me segue, só por uns breves anos. O que é isto comparado com a eternidade? Aquele que me obedecer, aquela que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. A árvore da vida é o símbolo da vida eterna. Vale a pena pagar o preço. Porque nós vamos ter acesso à árvore da vida. Nós vamos ter acesso à vida eterna. E não é uma vida eterna qualquer, irmãos. É uma vida eterna com Deus. Qualquer coisa que nós tenhamos que renunciar nesta terra não é nada. Nada comparado com uma eternidade com Deus. Diz, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Ou seja, nós sofreremos o dano da segunda morte. A segunda morte é o lago que arde com fogo. E este é o juízo sobre tudo que está contaminado pelo pecado. Nós não vamos sofrer essa segunda morte. Ao que vencer, eu darei de comer do maná escondido e dar-lhe uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Coisa fantástica que Deus nos vai dar quando nós chegamos lá. Nós não temos tempo agora de esmiuçar tudo, mas tem a ver com alimento, tem a ver com declaração de inocência, tem a ver com um nome que está ligado a toda a tua trajetória com Deus, que só tu e Deus conhece, porque só Deus conhece o preço que tu pagas.
E ninguém pode julgar. Só Deus conhece o preço que tu pagas por lhe seguir. E nesse novo nome estará esse preço. Ali. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei o poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. E dar-lhe a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Ele fará isso por nós. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Queres fazer uma tatuagem? No céu vais ter uma tatuagem, isso parece. O Senhor vai pôr o seu nome sobre nós, não é? E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. Cidadania, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Reinaremos com ele. Agora, meus queridos irmãos, isso será tema de outra pregação. Alguém mais qualificado do que eu possa vir falar de escatologia e destas promessas de Deus muito mais profundamente. Mas, irmãos, se nós pomos o custo de um lado e pomos a recompensa como uma miragem, porque nós não conseguimos dar o real, sabem, a real dimensão de tudo que estamos aqui a ler nas Escrituras, é só um flash. Nesta manhã, eu te desafio que tu feches os teus olhos e que tu possas colocar em cada prato da balança, de um lado o custo e do outro lado a recompensa. E que nesta manhã tu possas dizer: Jesus, vale a pena. E eu quero pagar o preço. E eu quero continuar a pagar o preço. E eu não vou deixar que nada nem ninguém me impeça de pagar o preço de seguir-te, porque é o mais maravilhoso que há.